E aí, moçada, beleza pura? Chegamos para falar um pouquinho de circunferência trigonométrica, tá? Os conceitos de seno e cosseno a gente já falou anteriormente para o caso do triângulo retângulo, né? Mas ele ganha uma outra dimensão, esses conceitos, com a circunferência trigonométrica. Vamos lá? O que é a circunferência trigonométrica? Na prática, a distribuição completa, a gente faz um eixo, um sistema de coordenadas cartesianas, tá? É bom ir acostumando com isso, ó, tá? O x, que é o eixo das abscissas, ele é chamado agora de eixo dos cossenos. Dá para entender, depois a gente vai falar posteriormente, né? Mas quando você aplica o conceito de seno e cosseno no triângulo, isso faz muito sentido aqui para essa parada, tá? E o y vai ser o eixo dos senos. Então, para qualquer arco que você consiga construir dentro dessa circunferência, tá vendo aqui um arco que vai de A até P, né? A gente completa isso aqui, tá? Um outro detalhe é que essa circunferência, a gente já falou anteriormente, ela tem raio 1. Então, a circunferência trigonométrica é uma circunferência construída num sistema de coordenadas cartesianas e que tem raio 1, tá? Lembre-se, a abscissa, o eixo x é o eixo dos cossenos e o y, que é a ordenada, é o eixo dos senos. Se a gente completar, se a gente fizer projeções, está vendo onde está o ponto P aí? Né? Quando a gente cria projeções, cada projeção vai alcançar um eixo num determinado ponto e esse ponto é o valor do seno ou do cosseno. Então, o seno do ângulo, olha só. Né? Quando você faz a projeção, vocês viram aqui que eu mandei uma projeção daqui, né? Desse ponto aqui para cá. Ó. Esse tamanho que vocês estão vendo aí, ó, a ordenada, tá? Esse tamanho aqui é o seno desse ângulo, certo? E quando você projeta, tá vendo? Do ponto P, né? Reparem aqui o ponto P. Do ponto P para baixo, a gente vai fazer uma projeção que cai no eixo das abscissas. Por isso que a gente diz que o cosseno, a medida do cosseno é a abscissa do ponto P, tá? Então, esse tamanho aqui, ó, esse tamanho é o cosseno. Qualquer circunferência de raio 1, né, se você faz aí um tamanho qualquer, pega um compasso com 10 centímetros de abertura, você faz um círculo, né? Você consegue descobrir o seno e o cosseno dos ângulos que você quiser, com um bom arredondamento, com uma régua somente e um compasso. É só repetir esse processo, tá? Então, isso é o conceito, moçada, conceito, tá? O seno, então, é quando a gente alcança a projeção do ponto que determina o final do arco aqui até o eixo das ordenadas. E o cosseno é a projeção, tá vendo? Ó, você faz a projeção, os tamanhos formados por esses dois valores é que são seno e o cosseno de um ângulo, certo? Se a gente completar aqui, ó, vocês viram que eu completei um triangulinho de verde? Essa medida, que seria um cateto, é o seno do ângulo. Ó. A outra medida, o outro cateto, é o cosseno do ângulo. Então, daqui sai a identidade trigonométrica que a gente comentou anteriormente, que é a identidade trigonométrica fundamental, que o seno ao quadrado de alguma coisa e mais o cosseno ao quadrado dessa mesma coisa, do mesmo ângulo, é igual a 1. Ou seja, seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é 1. Legal? Ó, ficando grandão, assustando a moçadinha. Cara, isso aí é o começo da destruição, tá? Vamos lá prosseguir com o Chapuletation. Tá aqui. Vamos comentar então essas decorrências do ciclo trigonométrico para alguns valores interessantes, né? Nesse primeiro caso aqui, o que nós temos, ó, de novo, né? Qualquer circunferência trigonométrica, quanto que é o raio dela? Muito bem, você que respondeu aí junto comigo, certo? Esse pontinho azul que apareceu, enxergaram aqui o pontinho azul? Pontinho azul aqui, ó. Safadinho! Esse pontinho azul que apareceu, em termos de arco, ele determina 0 grau ou 2π radiano, né? Lembre que tem duas formas de representar o ângulo, beleza? Um outro pontinho lá em cima que apareceu, 90 graus.
ou π sobre 2. Lembra que o π é 180 graus, certo? Π radiano, 180 graus, 90 é π sobre 2. Tá? Aqui nós temos 180 graus, que vale π, e lá embaixo nós temos 270 graus, que é 3π sobre 2. Dá 1π/2, 270. Né? O que a gente pode falar então do seno e o cosseno desses pontinhos que estão nas beiradas? Cara, independente da ocasião, gente, se você faz um desenho, faz uma cruzinha, né? Se benze primeiro, faz sinal da cruz, bonitinho, e faz um círculo lá dentro, você já conhece esses valores. Ó. Vamos pensar aqui comigo. Ó. Esse ponto aqui, o ponto é o 0, né? Pontinho verde. Ele é o valor para metade dessas construções. E esse tamanho aqui, ó, é 1. Então, eu posso garantir para vocês uma coisa, que o seno de 0 grau, tá vendo? Ó? O seno de 0 grau. Onde é que o 0 grau atinge o eixo do seno? No 0. Então, a gente diz que o seno de 0 é 0. E o cosseno de 0 grau? Quanto que é o cosseno de 0 grau? Como ele já está em cima do eixo do cosseno, quanto que vale o raio da circunferência, que eu repeti 200 vezes já? 1. Certo? Para o ângulo de 180, o π radiano, o seno de 180 é 0. E o cosseno de 180 é menos 1. Beleza? Então, ó, só de fazer o círculo a gente descobre esse parangolézinho todinho, tá? Só de olhar para ele. Beleza? Esses outros carinhas aqui, ó, 90. Pensa comigo. Quem que é o seno de 90? Ele já não está em cima do eixo do seno, tá vendo aqui, ó? Então, seno de 90 é 1. E o cosseno de 90? Onde é que esse pontinho aqui, ó, se eu faço um tracejadinho até o eixo do cosseno, onde é que ele vai dar? No 0. Beleza? 270, ou 3π sobre 2. Quanto vale o seno de 270? Tá vendo que o tamanho dele é 1, só que ele está do lado de baixo, né, gente? Esse lado de baixo indica que o sinalzinho aqui é negativo, menos 1 então, certo? O seno de 270 então é menos 1 e o cosseno de 270. Onde é que esse pontinho aqui vai cair uma projeção no eixo do cosseno? Vai cair aonde? No 0. Beleza? Nesse caso aqui, vale a pena a gente lembrar também da seguinte ideia, né? Os quadrantes, eles determinam mais ou menos os sinais onde estão, mais ou menos não, precisamente os sinais desses ângulos, tá? Então, qual a característica de um ângulo que está no primeiro quadrante? O seno dele é positivo e o cosseno dele também é positivo. Eles apareceram na ordem trocada do que eu falei, mas é isso aí a parada, certo? Qualquer ângulo no primeiro quadrante, então, o seno e o cosseno são positivos. No segundo quadrante, qual que é a característica? O seno é positivo, enquanto o cosseno é negativo. Então, vale a pena a gente lembrar disso aí. Ah, a pessoa é baboseira. Não é não, cara, não é não. Tá? Vale a pena, o sinal identifica o quadrante. Você tem um determinado ângulo, se o seno é positivo e o cosseno negativo, ele está no segundo quadrante. No terceiro quadrante, o que é a característica? Tanto o seno quanto o cosseno são números negativos. Legal? Então, esse é fácil também. O quadrante 1 e o 3, eles têm o mesmo sinal, ou seja, positivo, positivo é o 1, negativo, negativo é o 3. E no quarto quadrante, reparem que o seno é negativo, enquanto o cosseno é positivo. Tá? Para a tangente, eu vou repetir aquele desenho do slide anterior, né? E eu vou acrescentar aqui, ó, o eixo das tangentes. Tá? A tangente, como o próprio nome já diz, tangenciar alguma coisa, é você passar rasante com ela, triscando. Então, essa reta aqui, ó, ela belisca esse eixo na circunferência aqui, ó, tá vendo? Ela passa pelo eixo X exatamente no ponto 0. Então, ela faz um triscazinho leve na circunferência. Tá? Para a gente saber a tangente, então, o que nós vamos fazer? Ó? Nós vamos esticar. Vocês viram aqui a parada? Estiquei essa retinha e ela chegou até aqui, ó. Tá? Essa medida, esse tamanho aqui, é o que nós chamamos de tangente. Estou falando de medida mesmo, é tamanho. Você vai pegar uma reguinha, vai medir esse tamanho, é exatamente a tangente de um ângulo.
tá? Então, por definição, a tangente de um ângulo, alfa, tá vendo o alfa aqui, ó? Ah, safadinho. Corresponde à medida algébrica. Cara, é esse tamanho mesmo, ó. Essa medida daqui para cá. Como é que fica, então, os valores, os sinais para a tangente? Vamos aqui ver quadrante por quadrante, né? Mas é bem simples a análise. A tangente, sempre você tira uma linha do zero, né? Qualquer ângulo, se ele tiver em qualquer quadrante, você faz uma linha passando pelo ângulo, pelo ponto que finaliza o ângulo, pelo zero, e ela alcança a tangente em determinado lugar. Então, no primeiro quadrante, olha só, você faz uma linha, tá vendo? Ó, do zero, ela vai alcançar a tangente nesse lugar, tá? Eu estou representando aqui esse arco aqui, tá vendo? Ó, é um ângulo aqui, ó, isso é um ângulo, isso determina um ângulo, isso aqui, tá? Mas dá para ver que a tangente vai ser essa medida aqui, ó, aonde essa projeção terminou. E no caso do primeiro quadrante, ela vai ser positiva, tá? No segundo quadrante, mesmo esquema. A gente parte de lá para cá, ó, lá vem, ó, segundo quadrante. Qualquer ângulo do segundo quadrante, você tira uma reta passando no zero. Olha só onde ela alcançou a tangente, nesse lugar aqui, ó, a reta tangente. Então, esse tamanho aqui é a tangente desse arco, tá? O arco que vem daqui para cá, ó. Certo? E nesse caso ela vai ser negativa, porque ela está na parte de baixo. Beleza? No terceiro quadrante, olha só, terceiro quadrante. Ele vai acompanhar o sinal do que estava no primeiro quadrante, tá vendo? Eu fiz uma retinha para aproveitar o bagulho, já passou do zero. Sempre, pessoal, sempre sai daqui, tá vendo? Ó, essa linha passa pelo zero e ela vai alcançar a tangente aonde? Aqui em cima. Então, essa é a tangente desse ângulo aqui, ó, sempre no sentido anti-horário, tá vendo? E ela vai ser positiva, piscante, bonitão. Ah? Para encerrar, então, o quarto quadrante. Qual é o sinal da tangente no quarto quadrante, pessoal? Só por essa reta dá para perceber. Né? A retinha aqui, ó, essa. Safadinho, chacoalhou. Tá vendo que qualquer ângulo no quarto quadrante, você tem que começar aqui, né? Se eu fizer esse ângulo aqui, ó, a tangente dele vai ser essa medida aqui, ó, tá? O arco é esse, ó, que vem aqui e faz essa volta. Legal? E essa tangente, no caso, vai ser negativa. Fechou o sinal? É legal isso aí. O cara fala, ah, besteira. Mas, cara, na hora do chapuletation, vocês vão ver que conhecer o sinal da tangente já indica o quadrante e facilita a gente descobrir o ângulo ou as coisas que se referem a ele. Legal? Os principais ângulos, então, vamos fazer uma referência aqui para os principais ângulos para o seno, cosseno e tangente. Não é que de cara você precisa decorar, mas, gente, dá um passinho na frente quem já souber esses ângulos aí, já dá uma acelerada no procedimento, tá? Então, vale a pena a gente sacar como é que faz essa paradinha aí, beleza? Então, tá aqui, ó, 0 grau e 2π, a gente já falou nos slides anteriores, né? Quem que é o seno de zero? Tá vendo? Faz a projeção até o zero. É zero, tá? Mesmo para 2π. Se for uma volta completa, vale também esse chapuletation, tá bom? Quem que é o cosseno de zero? Tá aqui, ó, esse tamanho, ele já está sobre o eixo do cosseno. Então, o cosseno de zero é 1. E a tangente de zero é quanto? Faz uma linha, tá vendo? Agora ela vai do zero até a tangente. A tangente de zero é zero. Fechou? Outro ângulo. Vamos pegar aqui um ângulo de 30 graus. Gente, sempre é legal a gente lembrar de quanto vale ele em radiano. Né? O π não vale 180? 180 dividido por 6 é 30. Então, para 30 graus, olha só, as projeções. Aqui dá meio. Isso quer dizer que o seno de 30 graus é meio. E projeção é o cosseno. Ele cai no raiz de 3 sobre 2. Legal? Então tá aí, ó, bonitinho. E a tangente? A tangente. Você faz um corte aqui do zero, passa pelo 30. Esse tamanho aqui é a tangente de 30 graus, que é raiz de 3 sobre 3. Tá? Aos pouquinhos você vai acostumando com esses ângulos, mas esses são os ângulos principais. Beleza? 0 grau já foi, 30 graus. Agora o ângulo de 45. Né? 45 é π sobre 4. Olha quem é o seno dele, ó. Faz a projeção. Onde é que cai
no eixo do seno a projeção. O tamanho aqui vale raiz de 2 sobre 2. A projeção aqui para baixo também vale raiz de 2 sobre 2. Então é fácil a gente saber quando um determinado valor se refere a um ângulo de 45, porque o seno e o cosseno têm o mesmo valor. Quando você faz uma retinha aqui, cara, olha que legal isso aqui. Esse tamanho é o mesmo tamanho do raio da circunferência, tá? Então vale 1. A tangente, então, de 45 é 1. Legal? Para 60 graus eu mudei um pouco o desenho, tive que fazer uma bolinha menor. Está aqui os 60 graus aqui em cima, ele é π sobre 3. De novo, moçada, costuma. 60 é π sobre 3. O π vale 180. Dividido por 3 dá 60. Né? Está aqui, a projeção cai no seno em raiz de 3 sobre 2. A projeção cai no cosseno em meio. Então, o seno é raiz de 3 sobre 2 e o cosseno é meio. Tá? 60 graus. E a tangente é esse cara aqui, ó, que vale somente raiz de 3. Tá indo bem? Vão acostumando com isso. Cara, que faz bem na trigonometria saber essas parangolé. Depois, nós temos que ângulo aqui? 90 graus. Tá vendo que o seno é essa paradinha aqui, ó. O seno de 90 vale 1. O cosseno, onde é que a projeção alcança o cosseno? No 0. E agora a gente tem uma parada master aqui. E a tangente? Vocês estão vendo aqui que, por força do hábito, né, essa reta, a moral da tangente não é passar aqui do 0, ó, uma reta que vai até o azulzinho aqui e vai embora? Né? Isso aqui. Quando é que essa reta vai encostar nessa outra do lado de cá? Resposta básica é nunca. Né? Então a gente diz que a tangente de 90 não existe. Não existe tangente de 90. Se a gente usar a identidade trigonométrica de dividir o seno pelo cosseno, a gente cai aqui numa divisão por 0. E a gente sabe que isso é uma indefinição matemática. Então, 90 graus não tem tangente. Por favor, não coloca 0 lá não, que não é 0 não, ela não existe. Numericamente não existe. Fechou? 180. Está aqui. Projeção para o seno cai no 0. O seno de 180 é 0. E o cosseno de 180, ele está em cima do eixo do cosseno. Então, nesse caso, é menos 1, né, gente? Porque está à esquerda do 0, né? Por favor, é negativo o peste aí, o safadinho. Hã? E a tangente? A tangente você faz aquele pontilhadinho até achar a reta tangente. E isso aqui cai aonde? No 0. Beleza? E 270 graus. Quanto vale o seno? Lembra aqui, ó, é esse tamanho, é 1, mas está na parte de baixo, então vai ser menos 1. Tá? 3π sobre 2. Olha como é fácil, gente. É 1π e meio. Tá? Cada intervalo desse aqui, ó, é meio π, tá vendo? Ó? Meio π, π sobre 2, π sobre 2. Aqui dá 1π e meio. Certo? Vai decorando esses troços. O cosseno, então, é esse aqui, ó, é 0. E a tangente de 270? Não é o mesmo caso do 90? Se você fizer uma retinha, né, passando pelo 0 e pelo 270, quando é que ela vai encontrar esse eixo aqui, o eixo da tangente? Nunca. Então a gente diz que a tangente de 270 não existe também. Tá? Não existe e pronto, acabou. Beleza? Fechando então o ângulo, a gente tem aqui 360 graus ou 2π. Ele repete aquela paradinha que a gente já falou do 0, né? Então, seno de 2π é 0. O cosseno de 2π, como ele está aqui em cima, é 1. E a tangente de 2π é 0. Tá? A gente fecha com isso os principais ângulos que a gente conhece. Tá? Não é que a gente conhece, não, os que são mais utilizados. A gente conhece todos, se for com a calculadora na mão, a gente destrói qualquer ângulo que tiver pela frente. Legal? Então, bora falar sobre a redução ao primeiro quadrante, né? Marquei o ângulo de 30 graus aqui para começar, mas é fácil a gente prever o que acontece para os outros dois ângulos que a gente chama de ângulos notáveis, né? 30, 45 e 60. Mas aqui, ó, o ângulo de 30 graus, quando a gente fecha esse retângulo aqui, vocês estão vendo que
tem outros ângulos. Tem um no segundo quadrante, tá vendo aqui, ó? Tem um no terceiro quadrante e tem um no quarto quadrante que tem as mesmas medidas, ou seja, os mesmos valores do seno e cosseno de 30 graus, tá? As mesmas medidas. Trabalhar com esses ângulos vai dar o que a gente chama de redução ao primeiro quadrante, né? Se você tem um ângulo no terceiro quadrante, mas você sabe que ele tem um parênteses no primeiro, é fácil você saber o seno e cosseno dele, é só questão de trocar o sinal, né? Então, nesse caso aqui, ó, essa medida azulzinha é o seno de 30. Então, vocês estão vendo por que que esse ângulo que vai aparecer aqui, ó, ele tem o mesmo seno que 30, né? Porque é o tamanho, esse tamanho é o seno, beleza? Essa medida é o cosseno. Estão vendo aqui que esse camarada aqui, ó, esse, ó, ele tem o mesmo cosseno que 30 graus, certo? Mesmo cosseno, igualzinho, do mesmo valor, certo? Então, esses ângulos aqui, ó, vamos botar os ângulos aqui para a gente falar sobre eles, né? 150, 210, esse aqui é o ângulo de 330, tá? Menos 30, tá vendo? Se você tem 360, você subtrai 30, vai dar aqui 330. Tá bom? A mesma coisa que 330 graus. Fechou? Ficou lindo os 330 aí. Tá legal? Todos esses ângulos têm o mesmo seno e o mesmo cosseno de 30. Eles só mudam o sinal de acordo com o quadrante. Tá? Então, quando a gente começa a apontar os valores para eles, ó, estão vendo aqui que o cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Então, o cosseno de 330, ou menos 30, ou 11π sobre 6, também vai ser raiz de 3 sobre 2. Tá? Mesma situação vale para o outro cara aqui do outro lado, ó. Só que nesse caso ele vai ser negativo. Ou seja, o cosseno de 150 e o cosseno de 210 continua sendo raiz de 3 sobre 2, só que vai ser negativo. Tá? O seno de 150 é o mesmo seno de 30 e o seno de 210 é o mesmo seno de 30, só que negativo. Ó. Quando a gente coloca esses valores, a coisa vai fazendo sentido. Tá? Então, olha só, seno de 30, meio, cosseno, raiz de 3 sobre 2. Seno de 150, meio, cosseno, menos raiz de 3 sobre 2. O fato dele estar no segundo, 150 está no segundo quadrante, indica que o cosseno é negativo. 210 está no terceiro quadrante, então tanto o seno quanto o cosseno são negativos. E o 330, ou 11π sobre 6, ele está aqui no quarto quadrante. Então, o cosseno é positivo e o seno é negativo. Tá? Ah, professor, como é que eu acho esses valores? 150, 210. Ó, pensa que isso aqui é 180. Beleza? Isso aqui é 180. Legal? Daqui para cá, você subtrai 30. Tá vendo? Subtrai 30. E daqui para cá, você soma 30. Então, é fácil achar o correspondente no segundo e no terceiro quadrante a partir do 180. Mesma coisa serve para o radiano. Ó. Π. Se você subtrai π você tem que pegar o valor em radiano, né? Ó, de 30 aqui. Ó. Subtrai π de π sobre 6, vai dar 5π sobre 3. Se você soma π com π sobre 6, vai dar 7π sobre 6. Se você subtrai 2π, isso aqui é 2π, certo? 2π. Se você subtrai 2π de π sobre 6, você vai encontrar aqui o 11π sobre 6. Tá legal? Então, gente, não é assustador, não. Tem que acostumar. Acostuma. Se você conhecer o seno e o cosseno de 30, você conhece o de 150, o de 210 e o de 330. A tangente, então, ela encerra a parada assim, ó. A tangente de 30 e do 210 é a mesma, que é raiz de 3 sobre 3. E eu não fiz aqui, mas se a gente pegar a de 150 e a de 330, vai dar menos raiz de 3 sobre 3. Se conhecer o ângulo de 30, você conhece o correspondente no segundo, no terceiro e no quarto quadrante. Tá valendo? Então, moçadinha, olha, eu fiz aquela uma tabela aqui, tá? Depois eu vou deixar disponível essa tabela sem a minha cara aqui na frente, tá? Mas, gente, eu queria dar destaque para esses camaradas aqui, ó. Tá? 30, 45 e 60. Certo?
tanto para o Enem quanto para qualquer outro processo de vestibular, esses ângulos são muito importantes, né? Então, aí para o pessoal, vale aquela musiquinha, aquele rapzinho. Depois eu vou fazer em alta definição, vou mandar para vocês a paradinha, né? Aí começa assim, ó, os numeradores descendo aqui, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1. 2 embaixo de todos, tá vendo aqui, ó? Todo mundo tem um 2 embaixo e raiz onde não tem 1. Tá vendo? Você vai para cima aqui, ó. Não precisa da raiz, porque aqui é o 1, né? Raiz de 1 é 1. Né? Raiz de 2, raiz de 3, raiz de 3, raiz de 2, raiz de 1. Né? Então é essa parada. 1, 2, 3, 3, 2, 1. 2 embaixo de todos, raiz onde não tem 1. Pá! 1, 2, 3, 3, 2, 1. 2 embaixo de todos, raiz onde não tem 1. Tá? Cada um vai guardando da forma que acha mais legal. Mas essa brincadeirinha faz a gente decorar o seno e o cosseno desses 3 principais ângulos. Beleza? E agora, para a diversão da moçada, eu fiz aqui completo o famoso ciclo trigonométrico, tá? Com os principais ângulos e os correspondentes dele. Então tá aí, ó, o círculo de raio 1, e aí coloquei aqui os valores dos extremos, né, 180, 270, aqui está 30 graus, 45 e 60, certo? Cada um deles tem 3 correspondentes, ó, tá? Tá aqui, esses do 30 a gente deu destaque, dos outros então fica bem legal. Cara, olha que desenho fabuloso que fica aqui, ó. Certo? Os correspondentes do 45 graus, que é π sobre 4, estão aqui. E o dos 60 graus, os correspondentes, que é π sobre 3, estão aqui. Tá? Todos os valores estão dentro daqueles números que a gente falou anteriormente. Né? Ou seno e cosseno, ou é 0, ou é 1, ou é meio, ou raiz de 2 sobre 2, ou raiz de 3 sobre 2. No caso da tangente, ele passa disso. Mas o restante fica aqui. Beleza? Qualquer ângulo que você precisar, ele está aqui representado. Certo? Desses ângulos aqui, vale a pena a gente ir acostumando. Até tem gente que decora. Quem tem poder de decorar esses troços, decora, manda bala. Certo? Mas aqui está um ciclo trigonométrico completo com os valores que a gente costuma usar. Se você quiser, então, um determinado ângulo, ó, 135, que é raiz de 3 sobre 4. Quem que é o seno dele? Está aqui o seno, ó. Pá, é raiz de 2 sobre 2. E o cosseno é menos raiz de 2 sobre 2. Como ele está no segundo quadrante, eu já sabia que era negativo o cosseno, porque está aqui, ó, o cosseno para o lado de cá, do segundo e do terceiro quadrante, ele é negativo. Legal? Então, depois vocês vão ter a chance de se divertir com essas construções aí, tá? Mas vale a pena, moçadinha, aos pouquinhos a gente ir acostumando com certos valores, tá bom? Fazemos exercícios para encerrar essa aula, então. Vamos lá. Calcular o seno de 840. Para a gente saber o seno de 840, é legal saber quantas voltas ele já deu e onde é que ele vai parar. O que a gente faz? Lembra? Zapadinho, divide por 360. 2 vezes 360 dá 720, sobra 120. Ou seja, ele deu 2 voltas e parou no 120. O seno de 840 é o mesmo seno de 120. Aí o cara pergunta, professor, quanto é o seno de 120? E lascou, já dá aquele frio no bucho. Mas aí vale a pena a gente destacar que, se você lembrar do esquema, olha só, pega o 180, né? O 120 está mais ou menos aqui. Você está vendo? De 180 para 120 foi quanto aqui? Não é 60? Então, ele tem o mesmo seno de 60. Quanto é o seno de 60? É raiz de 3 sobre 2. Certo? Então, fechou o pacote. Cara, é muito bonito. Isso é emocionante. O pessoal fica aí com raiva, mas, cara, é lindo, lindo essa paradinha. Tá bom? Pensa aqui, ó, 180 para 120 dá 60. Então, o comportamento dele no primeiro quadrante vai alcançar os 60. E como o seno é o eixo que divide aqui o primeiro do segundo quadrante, o seno de 160 é o mesmo de
Ou melhor, seno de 120 é o mesmo de 160. Fechou? Próximo exemplo. Quanto é o cosseno de menos 3π sobre 4? Ih, lascou! Menos 3. Esquece por enquanto, guarda o sinal de menos para o final, tá bom? Guarda ele. Guarda mesmo. Vou até apagar. Se você divide 3 por 4, é uma divisão simples. Ó. 3 por 4 dá menos que 1. Dá 0,75. Quer dizer que o cara não deu nem meia volta. Ele chegou perto. Tá? O que a gente faz então aqui? Ó? Nesse caso, então, você subtrai 2π, que é, no caso, uma volta completa. Como ele não completou uma volta, quando você subtrai 2π de 3π sobre 4, você obtém isso aqui. Ó. Tira o mínimo, tá vendo? Ó? Põe um aqui embaixo, o mínimo vai dar 4. 4 dividido por 1 dá 4. 4 vezes 2, 8. Você vai ter, então, que o ângulo correto é o 5π sobre 4. Certo? Então, primeiro, por que eu pedi para guardar o sinal? Para a gente saber quantas voltas ele dá. Ele não deu nenhuma volta, então subtrai 2π. Se ele tivesse dado uma volta, você subtrairia 4π. Lembra? Sempre 2π, 4π, 6π, um número par que representa uma volta completa. E aí você sempre pega a subtração desse valor. 5π sobre 4. 5π sobre 4, só pela estrutura, a gente já sabe então que o cosseno de menos 3π sobre 4 é o mesmo cosseno de 5π sobre 4. Aí vem a pergunta, onde diabos estará o 5π sobre 4? Ah, pense comigo, ele não dá menos do que uma volta. Então, se você posicionar ele aqui, ó, 5π sobre 4, se você subtrair ele de π, você nota certinho o camarada que vai estar aqui. Ó. Subtrair ele de π é achar esse tamanho aqui, certo? 5π sobre 4 menos π, você vai achar o correspondente dele aqui. Ó. Tá? Nesse caso, eu fiz a seguinte associação, só para a galera sacar. Né? Menos 3π sobre 4 e o positivo ele é como um espelho aqui, tá vendo? Ó? Esse aqui no segundo quadrante fica fácil a gente saber onde ele vai estar mais ou menos. Né? De novo, se você subtrai π de 3π sobre 4, você vai ter essa referência. Às vezes, dependendo da ordem, vai ficar negativo, mas ainda assim você sabe que o ângulo principal aqui é π sobre 4. Ou seja, o cosseno de menos 3π sobre 4 é o mesmo cosseno de 5π sobre 4, que numericamente é igual ao cosseno de 45, só que o que acontece quando ele está no terceiro quadrante? Ele vai ser negativo, certo? Então, o valor correto é raiz de 2 sobre 2 negativo. É o mesmo cosseno de 45, só que por estar no terceiro quadrante ele é negativo. Fechou o pacote? Próxima vítima. Quanto vale a tangente de 13π sobre 4? Pensem comigo. 13π sobre 4 vai dar 3 e uns quebradinhos. Ele não deu nem 2 voltas completas. Tá? Então, subtrai uma volta. Beleza? Quando é menos que uma volta, você faz 2π menos ele. Mas como ele passou um pouquinho de uma volta, quando você tira o mínimo, ó, 4, lembra daquele macetinho, ó, direto, ó, 4 vezes 2, 8. Aí você faz 13 menos 8 dá 5. É uma forma de chegar rapidão nesse resultado. É bem legal mesmo, faz diretão. Então, a tangente de 13π sobre 4 é a mesma tangente de 5π sobre 4. Né? Então, vamos lá para a estrutura. 5π sobre 4, ele está onde? É um pouquinho mais que 1, ele vai estar, então, aqui no terceiro quadrante. Né? Só você fazer a divisão, gente. Esse cara, então, ele tem a mesma tangente que esse camarada que está no primeiro quadrante. Ou seja, que π sobre 4. Então, a tangente desse camarada aqui é 1 e fecha mais um pacote. Tá? Vamos prosseguindo para o próximo chapuletation. Calcule o valor da expressão. Ixi, lascou. Dá aquele fio no bucho, o cara já começa a querer correr, já faz um monte de coisa, mas não, é muito fácil chapuletar. Vamos fazer cada um desses separado.
o seno de 7π sobre 6. Se a gente pega aqui, ó, 7π sobre 6, gente, passa de 1 quando você divide 7 por 6, concorda? 1, alguma coisa. Então, ele não, se der mais que 1,5, aí ele vai estar no quarto quadrante. Se der 1, alguma coisa, 1,1, 1,2, ele está no terceiro quadrante. Então, esse camarada está no terceiro quadrante, ele tem um correspondente no primeiro. Quem que é? Vamos pensar, 7π sobre 6. Pensa comigo, ó. Π sobre 6 tem a ver com 30. Tem a ver com 30. Π é 180 por 6 dá 30. Pô, não é difícil, né, gente? É π sobre 6, né? 7π sobre 6, no primeiro quadrante, π sobre 6 tem um parente legal lá. Fechou? Professor, como é que eu sei? Subtrai 7π sobre 6 de π, que você encontra bonitinho o π sobre 6. Ou seja, o seno desse cara é o mesmo seno de 30 graus, só que vai ser negativo, porque ele está no terceiro quadrante, certo? É menos meio. Quem que é a tangente de 5π sobre 4? Cara, eu vou economizar vídeo. A gente fez ele no slide anterior. Vai dar 1. E o cosseno de 5π sobre 3? O cosseno de 5π sobre 3, de novo, ó, divide 5 por 3. Quando você divide 5 por 3, vai dar o quê? 1 ponto... alguma coisinha. 1 sobra 20, 1,6. Então, esse cara está no quarto quadrante. Tá? Passou de 1,5, está no quarto quadrante, cara. É antes de 2. Meio π está no primeiro quadrante, que é bem fácil, gente, associar. Meio π, 0,5 até 1 está aqui. Aqui já é de 1 até 1,5. E aqui de 1,5 para frente. Tá? Infalível mesmo. Esse camarada, então, o cosseno dele, ele tem um correspondente aqui, ó. Se você mandar ficha aqui, você já saca. Π sobre 3 é 60 graus. Então, cara, tem um parente dele lá em cima, que é o próprio 60. Quanto vale o cosseno de 5π sobre 3? É o mesmo cosseno de π sobre 3, que é meio. Fecha o pacote. Agora, substitui isso tudo nessa expressão, olha como fica bonito, lindo. Menos meio mais 1 dividido por meio. Menos meio mais 1, só fazer aquele esquema, rapidão aqui, ó. 2 vezes 1, 2, somado com menos 1. 2 menos 1 dá 1. Meio dividido por meio é 1. É bonito demais, cara, é bonito demais. Depois vocês têm que fazer o exercício para vocês sentirem essa alegria que eu estou sentindo agora, resolvendo essas paradinhas bonitas. Faz o exercício, vocês vão ver que massa. Próxima vítima. Sabendo que o seno de alfa é 3/5 e isso aqui tudo, essa geringonça, determine o cosseno e a tangente dele. Poxa vida, dá aquele frio no bucho, o cara tem aquele sentimento de repulsa. Mas, cara, é muito legal, tá? Se o seno de um ângulo é 3/5, o que é isso aqui, gente? Π sobre 2 e π. Quando o número está entre π sobre 2 e π, o que esse número alfa vai ser? Ele vai ser um cara que está no segundo quadrante. Ou seja, o seno é positivo e o cosseno é negativo. A gente pode trabalhar com os números positivos, mas tem que lembrar de responder de acordo com o quadrante. Tá? No segundo quadrante, o cosseno é negativo e a tangente também é negativa. O que a gente pode fazer, então? Se nós imaginarmos o esquema, cara, dá para ver isso aqui claramente. Ó, né? O seno é positivo, o cosseno é negativo e a tangente está lá embaixo. Para qualquer ângulo, nós podemos dizer isso aqui, ó, isso é uma relação trigonométrica fundamental, que o seno ao quadrado dele mais o cosseno ao quadrado dele é igual a 1. Como eu já tenho seno, a gente pode substituir esse 3/5 pelo seno, eleva ele ao quadrado, né? Eleva ele ao quadrado, joga para o outro lado. Então, ó, 3 ao quadrado dá 9, 5 ao quadrado, 25. Já joguei para o outro lado aqui, já automático, para não ficar nhenhenhen. Depois você não entendeu, volta do vídeo ou vem em câmera lenta. Vai passar 9 sobre 25 negativo. De novo aquele esquema, ó, 25 por 1 dá 25, 25 menos 9 dá 16. Então, a gente tem aqui
praticamente a resposta do cosseno. Ó. Tá? Agora eu vou fazer o que com esse quadrado que está aqui em cima? Ele vai se transformar numa raiz. Ou seja, o cosseno vai ser a raiz de 16 sobre 25. Como tanto o numerador quanto o denominador tem raiz, você tira. Ó. Vai ficar 4 e 5. Por que tem esse sinal de menos aqui? Por quê? Porque ele está no segundo quadrante. Está vendo aqui? Ó, o cosseno é negativo. Se eu já tenho o seno e já tenho o cosseno, eu posso achar a tangente com outra relação fundamental. A tangente de um ângulo é o seno dele dividido pelo cosseno dele. E aí, 3 quintos dividido por menos 4 quintos, já dá para saber que esses dois aqui, para os matadores de plantão, mata os 5. Com 5, tá vendo o que sobrou? 3 quartos negativo. Então, isso fecha o pacote, fecha essa aula. Espero que vocês tenham gostado. Devagarzinho se acostuma com os elementos da trigonometria, mas tem que exercitar. Não adianta. Tem que fazer exercício. Depois eu coloco um link aí para uma lista de exercícios para vocês destruírem. Beleza? Fiquem com Deus e vamos encerrar.